Pergunta do Gustavo, namorado do Minion. Olha só, aqui tem nepotismo, favorecemos as perguntas de pessoas conhecidas. Mentira. Tenho medo de fazer o que ela fez. Ela sou eu. De mudar minha carreira. Se ela não tivesse perdido o emprego, ela também não teria mudado a sua vida? E se alguém nunca tiver uma situação assim, estiver sempre ok, mas nunca péssimo e nunca ótimo, como construir a coragem? Essa pergunta é ótima, porque tem muita gente que tá assim, na zona de conforto. Que é, na verdade, onde eu fiquei uns 10 anos, mais ou menos, que eu já sabia que eu não queria mais fazer aquilo, mas tava bom ali onde eu tava. Tava ruim, mas tava bom. Quando a gente tá na zona de conforto, qual é a sensação? Tá bom, mas não tá bom. Tipo, não está péssimo, mas a gente tem os confortos básicos da zona de conforto. A gente tem a nossa casa, nosso trabalho, nosso relacionamento lá, tá mais ou menos, tá tudo mais ou menos, mas não tá maravilhoso. A gente sente essa coisa dentro da alma, assim, no coração, a gente sente que poderia estar bem melhor. Eu acho que é sempre essa questão da gente saber que tem um próximo nível pra gente atingir. A gente sabe que a gente não tá no nosso melhor. Hoje, quando eu tava voltando de comprar pão, eu tava pensando nisso. Quando a gente tá com medo, o medo, ele é sempre bom. Não existe o medo mal. O medo, ele é sempre bom. Por quê? Porque tem o medo que vai salvar a sua vida, que é o medo de você morrer, um urso te comer, ser atropelado. Esse medo é bom, porque ele tá, tipo, você vê que tem uma coisa se mexendo na sombra e você acelera um pouquinho o passo. Você vê que o carro tá vindo na sua direção, você dá aquela corridinha pra não ser atropelado. Então, assim, esse medo é bom. Aí você fala assim, mas ela tá se atolando ali atrás de novo. E pegando o cabo da net, e aí ela assim, gosta no pescoço, aí daqui a pouco quando a gente vai ligar a Apple TV, tá tudo desconectado, a net desconecta. O William puxando ela pela pelanca. Vamos participar do vídeo, Duda, porque o povo quer você, o povo sente saudade da sua presença roncante. Vamos lá. Então tem esse medo que é um medo bom, que ele tá salvando a sua vida. Mas os outros medos que a gente tem, eles também são bons. Quando você tá com... O Steven Pressfield fala que toda vez que você tá com muito medo de uma coisa, é porque essa coisa é muito importante pra sua alma. Então, assim, aquele medo que eu tinha de largar tudo, porque eu tinha uma segurança financeira, um estilo de vida, assim, assado, que eu não ia mais conseguir ter na minha cabeça. Esse medo, ele não é ruim, porque ele tá indicando que é uma coisa importante pra minha alma. Quando que esse medo se transforma numa coisa ruim? Quando a gente está desconectado do nosso coração. Quando você está desconectado do seu coração, você não consegue gerar coragem, porque você se entrega para esse medo, tipo, eu não posso largar tudo porque eu tenho uma segurança financeira, tá tudo ok, tenho minha casa, meu trabalho, meu filho, meu casamento, eu não quero mexer em nada disso. Quando a gente tá ouvindo o nosso coração, que eu não consegui ouvir lá atrás, né? A gente sabe que esse medo existe, mas é uma coisa importante pra a sua alma fazer. Então você vai tomar coragem de fazer mesmo com medo. Porque toda vez eu falo, coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer as coisas mesmo com medo. Como é que você faz as coisas mesmo com medo? Se pergunta por que é importante pra você. Pensa, no seu leito de morte, você estiver deitado numa cama de hospital com 87 anos, todos os seus netos, bisnetos em volta, você vai se arrepender de não ter feito essa coisa? Ou vai falar, tá tudo bem. Quando a gente tá no nosso leito de morte, eu nunca ouvi falar de alguém que falou, puxa, eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter... As pessoas têm outros tipos de regrets, né? Como chama regrets em português? Arrependimentos, né? Quais são os arrependimentos que você vai ter se você continuar levando a sua vida exatamente como ela tá agora? Essas memórias de quando você vai construindo, de fazer coisas que você tem medo, mas mesmo assim você faz, é um banco de memórias boas que você vai puxar na hora que surgir uma nova situação desafiadora. Você vai falar assim, não, mas aquela vez eu consegui fazer aquilo, então eu também vou conseguir fazer essa coisa agora, aqui na minha frente. Na minha vida, pra quem não sabe, em 2012 eu já vinha aí de mais de 10 anos que eu queria largar a minha carreira como advogada e não tinha largado. Não tinha coragem. E aí em 2012 eu fui demitida. Então o universo me deu um empurrãozão, né? Não é nem um empurrãozinho, um empurrãozão pra fazer aquilo que eu queria. Não só eu fui saída do lugar da onde eu queria sair, mas ainda recebi uma indenização pra sair. Então eu tinha também um cheque pra passar algum tempo sem trabalhar se eu quisesse fazer isso. E com muitas pessoas não vai acontecer uma coisa tão radical assim. Mas eu acho que é sempre uma questão de tempo. Por quê? Se é um chamado pra ele, de uma missão,
pra você que tá assistindo aí. Se você sente que tem um chamado de uma missão de trabalhar com alguma coisa diferente, ou de se relacionar diferente com quem você já tá, ou de sair desse relacionamento e entrar num relacionamento novo, ou ficar sozinho um tempo. Se você sente um chamado pra ir pro seu próximo nível, seja lá qual for ele, você escuta, mas você não segue esse chamado vai voltando. Cada vez de uma maneira diferente. O universo vai tentando, falou. Vou plantar o desejinho lá no coração do Gustavo. Aí ele não seguiu o desejinho que eu plantei lá, então eu vou plantar um desejão. E ele não seguiu também, então eu vou criar um probleminha. Ih, não deu em nada, agora eu vou criar um problemão. E aí vem um problemão. A zona de conforto, ela é boa por um tempo. Eu acho que todo mundo precisa atingir a zona de conforto no sentido de conseguir ter o básico que precisa ter para ter aquela segurança. Ter um trabalho que dá um dinheiro, que paga suas contas e que você fica sossegado. É a história do azeite, né? Que a gente falou no outro dia. Para fazer azeite, você tem que espremer a azeitona. Então, você tem que sair da zona de conforto para você extrair o que tem de melhor em você. Se você fica no conforto o tempo todo, você não cresce. Se vê escola, as crianças chegam lá e é só brincadeira, né? No jardinzinho, no prézinho. Aí, daqui a pouco, já tem uma coisinha mais difícil. Aí, daqui a pouco, vai entrando mais alguns desafios. E assim, as crianças vão desenvolvendo. Senão, se ela ficar só brincando de 2 anos de idade até 18, eu acho que o mundo ia ser bem melhor, mas... Cancela esse argumento. Assim, se eu soubesse lá atrás que ia ser tão maravilhoso mudar, e quando eu digo maravilhoso mudar, não é porque só aconteceu coisa maravilhosa. Teve muito desafio. De 2012 pra cá, teve momentos que eu não tinha dinheiro pra pagar minhas contas, que eu não tinha dinheiro pra pagar a escola da Vi, que eu fui na escola de bolsa, que eu tive que pedir dinheiro emprestado pra pagar a escola, que eu fiquei, assim, muito nervosa com parte financeira, né? Fora outras coisas que, poxa, você começar do zero uma coisa que você não tem experiência, não tem contato, não tem nada. Não é que foi maravilhoso porque não teve desafio. Foi mega difícil. Mas foi maravilhoso porque mesmo nesses momentos de desafio, eu pude me conhecer melhor, eu pude descobrir forças que eu tinha que eu nem sabia, talentos que eu tinha que eu nem sabia, desenvolvi novos talentos, novas habilidades. Se você for assistir um vídeo meu de 2013, você vai cair para trás. Não que agora esteja maravilhoso, mas tá bem melhor do que era em 2013. Eu tô com o pelo da Duda no meu nariz. E eu acho que é legal isso, você se motivar pelo amor. Tem uma frase que fala que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. O Rui Marra, ele fala que a gente aprende pela dor, pelo amor ou pelo humor. Eu acho que eu aprendo muito pelo humor. Eu tive essa época da minha vida onde eu só aprendia pela dor. Então, se você tá aí nessa situação do Gustavo, que fez a pergunta e que tá na zona de conforto, tá tudo ok, não tá nem ótimo e também não tá péssimo, pensa, você quer aprender, você vai ter que aprender, você tá aqui pra aprender. Essa aqui é a universidade do universo. Então você tá aqui pra crescer espiritualmente. Se você ficar onde você tá parado, você não aprende nada. Pra você aprender, você precisa sair de onde você tá. Você vai sair de onde você tá ou pela dor, ou pelo amor, ou pelo humor. Então, vai ficar esperando acontecer uma demissão, uma tragédia, uma doença, um divórcio, uma morte na família, perder uma perna, acontecer um negócio grave? Ou você já pode se colocar em movimento? Acho que a sua motivação não precisa ser uma tragédia, nenhuma coisa que vem e vira sua vida de cabeça para baixo. A zona de conforto é um lugar ótimo pra você perceber como é que tá essa sua conexão com o coração. Porque você tá na zona de conforto, ela é confortável por um certo tempo. Ela tem prazo de validade. Depois disso, começa a feder, entendeu? E aí você começa a ficar desconfortável na zona de conforto. Inclusive, o coach, ele é um fornecedor de desconforto, né? De zona de desconforto. Ele começa a te perguntar, você tá bom mesmo aí na zona de conforto? E você começa a ver que... não tá tão bom assim. Se você tá aí com um empreguinho, relacionamentozinho, mais ou menos bom... Aí eu te pergunto, por que essa bola caiu aqui agora? Zona de conforto é um lugar bom pra você perceber como é que tá a sua conexão com você mesmo, com o seu coração. Por quê? Você tá lá, ela é confortável por um tempo, tem prazo de validade, daqui a pouco começa a feder, você começa a ficar desconfortável, você percebe que, tipo, está tudo bem, mas eu não tô bem. E aí é a hora pra você conseguir entender a diferença entre o exterior e o interno. Do lado de fora tá tudo bem, está todo mundo achando que você tá ótimo, porque você tem um emprego, um relacionamento, uma casa, isso, aquilo, lá. Mas se no seu coração
coração você sente que seu espírito precisa de mais do que isso, mais desafio, mais novos talentos, novas habilidades, colocar as suas forças em teste, aumentar os seus músculos aí espirituais e tudo mais. Então, se você sente isso, tem que ter essa conexão com a sua verdade. Quando você conecta com essa verdade que tá no seu coração, aí você consegue gerar coragem pra fazer as coisas que você quer fazer, as mudanças, as transformações que você quer fazer, mesmo estando com medo. É isso. Conta pra gente, você está na zona de conforto? O que área da sua vida está na zona de conforto? Relacionamento, a sua saúde, as suas finanças, a sua carreira, o seu trabalho. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos como esse toda segunda e quinta-feira às 8 da manhã. E marca aqui os seus amigos que estão confortavelmente desconfortáveis na zona de conforto, estão precisando dar uma mudada, estão esperando acontecer uma tragédia na vida deles para dar essa mudada, mas não precisa mudar pela dor. Vamos começar a mudar pelo amor ou pelo humor.